Gui, como que é se preparar para uma aposentadoria? Acho que esse é todo profissional, como que é essa transição? Como que é você falar assim, não, agora para mim eu tenho que parar aqui. Como foi para você essa preparação? Para fechar. Tá. Pra mim foi um pouco difícil, sabe? Eu tinha, acho que uma identidade, como eu já disse antes, muito arraigada, assim, de atleta profissional, de triatleta profissional. Então, foi ao longo de um processo que, depois que eu tive meus títulos, foi uma tendência natural, assim, eu me ter um pouquinho menos de motivação para treinar todo aquilo para conseguir de novo. E daí eu vi que tinha outros afazeres também, a empresa crescendo, as crianças se desenvolvendo em casa lá, e eu tinha um foco que já começou a dividir, né? Então, não era meu foco 100% esporte. Digamos que era 90%, mas ainda era o foco principal. E daí tive algumas lesões e tal. E daí o que aconteceu? Quando eu cheguei à conclusão que eu queria me aposentar, eu até permaneci um pouquinho mais, porque o que ele falou também vou reforçar, porque eu queria incentivar um pouquinho a classe dos profissionais, porque é legal estar competindo, é o nome mais forte, a galera muda o olhar para quem está competindo. E daí, mas assim, eu ainda amava o esporte, e eu queria render ao máximo e me comparar com meus amigos ali de esporte, mas eu sabia que eu não estava já lutando pela primeira posição. Aí depois, quando eu resolvi realmente entender a identidade, o meu processo, e realmente que eu queria colocar 60% de foco na empresa sei lá, na minha família, e o esporte era menos de 50%. Aí eu falei, bom, isso é claro que não é o atleta profissional que faz isso. Então, eu tive que entender, engolir um pouquinho o ego, né? Porque a gente tem essa questão de ego, ainda no esporte ela existe dentro, mesmo que seja uma parcela pequena que eu tenha lutado com a minha vida toda isso, que eu já sei que o primeiro lugar não é o mais importante. Depois eu tive esse ego de também, cara, eu não preciso mais fazer o triatlo profissional para mim, eu preciso fazer o esporte para mim. E eu posso fazer da maneira que eu quiser, posso até competir ou não no amador, tanto faz. Mas primeiro eu tenho que me doar para os outros em vez de ser para mim. Foi uma época de retribuir. E quando eu entendi isso, aí ficou mais natural. Bom, e agora eu tô aqui no serviço de servir os outros, de fazer o esporte uma ferramenta para que eles sejam atletas melhores, pessoas melhores, e eu me sinto completo, talvez tanto quanto, ou até talvez mais do que antes.